A partir de agora, programa A Igreja e o Mundo das Novas Mídias. A apresentação, Osiel Antunes. Boa tarde, meu nome é Osiel Antunes, sou acadêmico da Unicesumar, curso de bacharelado em Teologia. Meu RA é 17233255, do Polo de Blumenau. E o tema da nossa discussão hoje é a importância da mídia na comunidade de fé. Foi convidado para essa entrevista o pastor Márcio Antunes. Ele é comunicador e pastor na Igreja Assembleia de Deus no campo de Blumenau. Nesse primeiro bloco de entrevista com o nosso entrevistado, nós queremos saber quais são os maiores desafios na comunicação social da igreja. Muito boa tarde a você, Osiel, acadêmico, né? Constitui-se para mim um grande privilégio poder estar participando dessa tomada de perguntas e respostas. A minha resposta neste caso, acredito que os maiores desafios da igreja hoje é a tecnologia, é acompanhar a tecnologia. A igreja por si só, ela é muito tradicional e nós temos muita dificuldade de introduzir a mídia atual. Ela acaba não aceitando a mídia atual e é bem da verdade que isso está a nosso favor. Então nós temos esse desafio de introduzir a tecnologia dentro da igreja. Muito bem, pastor. Ainda nesta linha de raciocínio, qual o perfil de um candidato para trabalhar com a comunicação social da igreja? Bom, Osiel, em primeiro lugar, nós precisamos ter aí, o comunicador, ele precisa ter um domínio sobre as mídias, né? Ele precisa ter um grau de conhecimento para que ele possa dominar isso. Em segundo lugar, é primordial que ele tenha um amor pelas almas e que ele possa ser envolvido, né? Nós também podemos, né, fundamentar isso em Filipenses 2:4, quando Paulo vai dizer: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Ou seja, é muito amor pelas almas. Bom, finalizando esse primeiro bloco, eu quero fazer mais uma pergunta. Como a igreja, numa forma geral, tem se apropriado dos novos métodos de comunicação? Bom, Osiel, é natural a existência de muitas áreas da nossa cidade que precisa ser alcançada pela ação transformadora do Evangelho e do Reino. As mídias são as principais ferramentas diante disso. Ainda que timidamente, a igreja tem procurado avançar nesse cenário tecnológico. Sabemos que a vontade de Deus é que utilizamos todo o nosso potencial para cumprir a sua vontade, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Com essas respostas, encerramos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco de perguntas com o pastor Márcio Antunes. Estamos apresentando o programa A Igreja e o Mundo das Novas Mídias. Preservar o meio ambiente não é só uma preocupação dos governantes, é um dever de todas as pessoas que podem contribuir para que os impactos ambientais diminuam. As pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Vivemos em uma época onde as catástrofes naturais são consequências do que o homem trouxe para a modificação da natureza. Nossa saúde está integrada ao meio ambiente. Por isso, se estiver sendo castigado, a sobrevivência de todos os seres vivos estará ameaçada, inclusive a nossa. Por isso, vamos valorizar e preservar todo o ecossistema para que possamos manter a nossa qualidade de vida e de nossos descendentes. Voltamos a apresentar o programa A Igreja e o Mundo das Novas Mídias. O último bloco da entrevista com o pastor Márcio Antunes. A primeira pergunta desse bloco é: em termos de recursos financeiros, de onde vêm os recursos a igreja disponibiliza? Muito bem, Osiel, essa pergunta ela é bem relevante. Os recursos eles têm permeado como um dos maiores desafios da ampliação da tecnologia na comunidade de fé. Ainda que esteja presente em nosso cotidiano e acessível à maioria da população, acaba não sendo prioridade dos membros. No entanto, nós estamos engajados em promover a conscientização e com o compromisso da igreja, valorizando as conquistas do passado, como por exemplo, a escrita da Bíblia, aproveitando então as oportunidades do presente como um instrumento estratégico para alcançar as diversas faixas etárias. É claro que isso em parceria com as lideranças e departamentos da igreja local. Concordo com o senhor, pastor. Se não houver uma união dos departamentos da igreja, de modo geral de toda a igreja,
não tem esse engajamento. E diante disso, quais mídias são mais utilizadas e as quais são mais eficazes? Realmente uma boa pergunta, né? São utilizadas as mais diversas mídias, Osiel. Por exemplo, eu quero dar aqui para você os livros, né? As escritas é um meio de comunicação muito importante. Também o data show. O data show ele serve para temática. É muito importante isso como mídia na igreja. Nós temos também programas em redes de rádio. É muito importante. Transmissão de redes de televisão. Também o WhatsApp. O Facebook hoje é uma mídia muito importante também na proclamação do Evangelho. Mídias móvel. Enfim, são uma infinidade de mídias que são utilizadas. Contudo, percebemos que a mais utilizada mesmo na transmissão ao vivo é pelo Facebook. E é claro, também a gente conta com a divulgação em grupos, né, do WhatsApp. Esses recursos têm promovido grande impacto em nossa igreja atualmente. Nós usamos esse recurso a favor da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É verdade, pastor. Esses recursos estão sendo muito utilizados por todos. WhatsApp, Facebook, está aí no auge. E enquanto o pastor estava respondendo aqui, eu estava pensando aqui. Qual o público-alvo? Tem um público específico a ser alcançado? Olha, Zé, a bem da verdade que não há um público específico. Evidentemente que um conteúdo vinculado promoverá um impacto, né? E isso, é claro, precisa ser nosso objetivo quando trabalhamos com a mídia no geral. Por outro lado, é claro, nós precisamos entender que tudo em nossa vida há uma grande necessidade ou uma organização. Por exemplo, eu atuo como coordenador de um programa, um programa infantil em uma rede de rádios. E a programação é pensada e organizada para um público infantil. Contudo, eu tenho uma grande audiência de pessoas também adultas, ou seja, ele é para todas as faixas etárias. Nós utilizamos as mídias para alcançar a todos. Como também ficou registrado em Tiago, né? Vamos à Bíblia. Capítulo 2 e versículo 1. Em Cristo a fé é imparcial. Não devemos ter acepção de pessoa. Isso também podemos entender no mundo das mídias. Bom, pastor, na utilização de todos esses recursos tecnológicos, mídia, no modo geral, que tipo de linguagem deve ser usada? Bom, Ziel, as mídias online, no geral, têm um poder de cativar as mais diversas faixas etárias. A linguagem muito mais utilizada hoje é a de imagem. Em muitas ocasiões, são compreendidas com mais facilidade, ou seja, com mais rápida do que a própria palavra. Ou então também pode ser a linguagem auditiva, né? É claro, né, Osiel, que precisa ter um certo cuidado na utilização dessas linguagens para ter um êxito na mensagem que desejamos passar para as pessoas. Muito bem, chegamos ao final do programa, onde abordamos os pontos negativos e positivos sobre a influência das novas mídias na comunidade de fé. Eu posso enfatizar também aqui em Atos 17:6, aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Vamos utilizar a mídia para propagar o ID de Cristo, continuar revolucionando nossa geração. E eu quero agradecer o nosso convidado aqui, o pastor Márcio Antunes, por ter participado conosco neste programa e deixar mais um minutinho para ele fazer seu comentário final. Constitui-se para mim um grande privilégio poder participar desse programa, né? Poder aí de alguma forma estar contribuindo num assunto tão relevante que é a mídia, que é a comunicação, né? No meio evangélico. Nós acreditamos que de alguma forma também fizemos aí acrescentar, né, a fé de alguns para continuar trabalhando. Eu queria deixar aqui, Osiel, para você e para todos que estão nos ouvindo, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Em cima dessa palavra, desse alicerce, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho da Palavra de Deus, nós podemos e muito avançar no meio da comunicação para estarmos angariando, para estarmos ganhando almas para o reino de Deus. Portanto, fica aqui, né, a minha gratidão a Deus por poder estar participando e creio e acredito que acrescentamos aí alguma coisa. Um forte abraço para você, muito obrigado,
acadêmico Osiel. Pastor Márcio, muito obrigado por estar aqui comigo, responder nossas perguntas e ter participado. Agradeço de todo o coração e peço que Deus lhe abençoe. Agradeço aos professores, mediadores. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Obrigado.